Salve, salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, proteção que faltava para o seu veículo, afinal de contas, proteger o seu carro está no nosso DNA. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui, R$ 1.200 de reembolso, medicamento, telemedicina ilimitada, consultas e exames com preço fixo, aqui você pode confiar. Desembola, meu amigo, precisou de empréstimo, corre para Desembola, parcelamos de 12 a 18 vezes para você, emprestamos em todo o Brasil e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Link na descrição. Limpa Nome SA. Tire seu nome das PC Serasa Boa Vista e volte a ter o bom crédito que você tanto merece por apenas R$ 599. Nós resolvemos todos os seus problemas. Brussels! Um brinde a você e um brinde a Brussels, a cerveja puro malte do torcedor alvinegro. Sabe o que eu e o Ronaldinho temos de comum? Nós dois tomamos Brussels. Eletromi BH. O seu celular novo está aqui, Xiaomi Real, o meu iPhone, entregamos em todo o Brasil e parcelamos para você. Precisou de smartwatch, precisou de telefone, precisou de headphone, tudo isso à sua disposição. Instituto Céspedes diz que Calvície tem solução, hein? E a solução é transplante capilar. Atendimento aqui é exclusivo e personalizado. Nós parcelamos de 10 vezes para você, você tem 13% de desconto. Greenbel, economize até 20% na sua conta de energia com a força da Greenbel. Não se esqueça, é só avisar que veio do canal Alvinegro. Tico Pneus, seu pneu novo está aqui. Troca de pneu com qualidade e preço justo é com a gente. E ó, printou essa tela e falou, vim do canal Alvinegro, meu amigo, você vai ter 13% na compra de pneu novo, tanto novo importado quanto nacional. E meu amigo, a patrocinador master desse canal, a PapBet. É mais emoção em cada jogada, que é a casa mais confiável do Brasil, regulamentada, e garanto pra você, muita qualidade no bet esportivo. Não se esqueça, só pra maior de 18 anos, TC se aplica e lembre bem, aqui é pra se divertir. Agora, bora para o vídeo! Bora pro vídeo, turma! Deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificação e não esquece, canal Alvinegro e PapBet. É uma coisa só, rapaz. Link na descrição, bora curtir a PapBet, hein? Senhoras e senhores, Sampaoli, dificuldades de vencer o Mirassol. A gente sabe que o jogo foi sábado, mas domingo a gente relaxou, né, com vocês aqui, fizemos só uma live e agora estamos trazendo as informações. Entrevista do Sampaoli com legenda. Disponibilidade da TV Galo. Bora lá. No, sí, yo creo que como estábamos 11 contra 11, Otimi fue superior, tuvo muchas llegadas, tuvo muchas opciones de gol. Después con la expulsión contra un equipo que juega muy bien y aprovecha bien los espacios, el equipo se defendió, luchó mucho. Yo valoro mucho este resultado porque contra el rival que fue, con 2 hombres menos, terminamos jugando mucho tiempo y la verdad que orgulloso por el esfuerzo y por el compromiso que tuvieron los jugadores hoy en el partido. Yo creo que fue, desde que estoy acá, el mejor primer tiempo del equipo hoy, que mostró velocidad, mostró agresividad y bueno, me quedo con eso. Seguramente tendremos que seguir mejorando, pero hoy creo que dimos un paso desde la agresividad en ataque. Cara, o Sampaoli tá completamente certo, gente. Vamos fazer uma análise aqui, sem muita delonga, sem muita invenção de moda, sem criação de caso. Vamos parar e pensar aqui. Opa, tô ajustando a câmera aqui que eu vi que ela tá desajustada aqui, do jeito que eu gosto de fazer, né, gente? Cada um faz de um jeito, eu gosto do meu. Pronto, aí. Cara, a parada é a seguinte, vocês já repararam que o jogo que o Atlético jogou no primeiro tempo, eu mostrei os números no jogo de domingo de manhã. O Atlético teve as melhores chegadas, as melhores oportunidades, ainda tá torto. Aí. As melhores chegadas, as melhores oportunidades, os melhores lances. Ah, mas o time do Mirassol teve mais posse de bola, Rap. O time do Mirassol, ele ficou mais em cima. O time do Mirassol, ele atacou mais, verdade, você tem razão. O time do Mirassol ficou mais em cima e ele atacou mais. Posse de bola mansa e pacífica. Quantas vezes eu falo pra vocês que o Atlético tem isso?
Posse de bola mansa e pacífica. É aquela posse de bola que não agride. É aquela posse de bola que não chega junto. É aquela posse de bola que o cara não ataca como deve atacar. Que é o quê? Com infiltração, com passe entre linhas, nada disso acontece. É simplesmente o seguinte, gente. É simplesmente o seguinte, você sabe que eu não tô inventando. É o quê? É aquela bola, a bola que fica girando assim. Algumas vezes é por quê? Porque a defesa é o ferrolho. Igual do Atlético foi. Outras vezes não. Outras vezes é eficiência. E nós temos que guardar isso. Então, gente, a grande realidade é que o Atlético se portou muito bem defensivamente. E no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, o Atlético foi melhor. Vejam os números. Quem chutou mais a gol, quem teve mais perigo de gol, quem goleiro fez mais defesas, todos é da equipe do Galo. E tirando a equipe do Mirassol, que fez mais defesas, o goleiro deles. Então, assim, gente, não há que se falar de maneira nenhuma que o Mirassol foi superior ao Atlético, porque o Atlético foi superior ao Mirassol. Bom, e ele também foi questionado sobre tirar o Bernard. Olha o que ele respondeu. No quería perder velocidad, con un hombre de menos ya nosotros no íbamos a tener el dominio y necesitábamos transiciones y me pareció que Biel y Ronnie iban a complicar por su velocidad, ya no íbamos a dominar el partido y entonces decidí que lamentablemente por la expulsión salga un jugador que para nosotros era importante, pero que en ese momento yo pensé que era una decisión correcta. Eu, André, acho que foi a decisão correta. Na hora do jogo eu achei ruim, porque o Bernard estava jogando muito bem. O Bernard estava jogando bem, estava subindo bem, o Bernard estava aparecendo lá na frente, com entusiasmo, com pressão, aquela coisa toda. Só que o Sampaoli tem razão. Era um jogo que a gente ia precisar de marcação e velocidade. E tanto o Rony quanto o Biel tem mais que o Sampaoli disso. Mais velocidade e mais marcação. Os dois têm mais. Então não há que se falar realmente, aí eu concordo com o Sampaoli, que o Bernard ia entregar mais isso. O Bernard não é um bom marcador. O Bernard não ia conseguir fazer uma marcação-pressão. E lá atrás o Bernard ia ajudar na marcação, mas não ia ter a velocidade de marcar e subir. Então eu concordo com o Sampaoli e a mudança dele foi correta. A mudança dele no frigir dos ovos foi a melhor possível. Essa é a grande realidade. Então, na minha opinião, o Sampaoli agiu certo, da maneira correta, tá certo? Repito, Sampaoli agiu certo, da maneira correta e fez o que tinha que fazer. Que era o quê? Tirar o Bernard para manter Rony e Biel e velocidade. Gente, e deu tão certo que ganhou o jogo. Bom, bora pro próximo tema, bora pras entrevistas de jogadores. Gente, vamos fazer a entrevista aqui, só o áudio, tá? Tanto do Igor Gomes quanto do Biel. Vamos escutar. Gomes também, para falar que na Itatiaia, ele que fez um baita primeiro tempo, foi elogiado também pelo nosso comentarista Edu Panzi. Não consegui escutar, desculpa. Vamos lá, o cara vai repetir a pergunta, nosso companheiro de trabalho, para avaliar a respeito do primeiro tempo do Igor, também da vitória do Atlético, ele que vem participando bem, é um cara que vem puxando ali contra-golpe. Falei, simbolicamente foi uma partida, pro meu julgamento, pra mim, foi uma partida top. Foi lindo de ver, assistir toda a entrega do grupo, das pessoas que entraram. No caso do Júnior Santos, você vê, tomara que não seja nada, mas não tinha condições de jogo ali a partir do momento que ele sentiu, e optou por ficar no campo e fazer o mínimo que dava pra fazer. Então você vê que tá todo mundo muito engajado em mudar essa situação, em fazer com que o projeto aconteça, e a gente aspira por grandes coisas ainda esse ano. Eu tenho certeza que essa vitória aí veio com uma onda muito positiva, e se Deus quiser a gente vai seguir trabalhando firme, com muita humildade, para que a gente se estenda essa sequência positiva aí por um longo tempo. Ô Igor, você falou sobre uma partida top, é o torcedor valorizar também que o Atlético soube sofrer no jogo, e contra uma equipe que vem, né, vinha muito bem na competição também. Cara, pra mim, como eu falei, também pra mim é uma equipe sensação do campeonato, joga um jogo muito bom, equipe extremamente bem treinada, que tem muitas virtudes e, a gente sabia que seria um jogo duríssimo e fizemos uma partida, pra mim, coletivamente, maravilhosa.
Foi bonito de ver a entrega e vamos entender, se Deus quiser, a gente vai seguir ainda com muita humildade, trabalhando com o pé no chão e fazer com que esse momento positivo aí se estenda por um longo tempo. A torcida sempre esteve com a gente, apesar de às vezes ela ter as suas reclamações, que é normal, eu tenho certeza que no fundo eles sempre depositam uma energia muito positiva e toda a confiança deles na gente. A gente tenta responder sempre da melhor maneira possível. Lógico que nós temos coisas que fogem do nosso controle, como resultado. Nós podemos jogar bem, mas acabar perdendo o jogo. E nós sempre queremos dar motivo de alegrias para eles. Então, Quero fazer uma pausa aqui, porque a fala do Igor Gomes ela é completamente desconecta da realidade, né? É assim, nós fizemos um bom jogo, muitas vezes nós vamos fazer um bom jogo e vamos perder, meu amigo. Isso não existe, né? Se você fez um bom jogo, você vai ganhar. Se você fez um bom jogo, é muito difícil você perder fazendo um bom jogo. Então isso não foge do seu controle, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você chegar aqui, no auge dos meus 40 anos, escutar que não, nós fizemos um bom jogo, mas perdemos. Irmão, de 10 bons jogos que você fizer, você vai ganhar 9. Você vai perder 1. Se bobear, vai ganhar 8, perder 2, porque é futebol. E sobre, aí uma crítica, agora um elogio. Sobre a postura do time, concordo em gênero, número e grau. A postura da equipe foi monstruosa. A postura da equipe foi diferenciada. A postura da equipe foi assim... Cara, só elogios. Só elogios, só alegria, porque realmente é um time que impactou, que lutou, que brigou, que até o último segundo quis manter o resultado. Então isso daí tem que tirar o chapéu mesmo. Bora continuar. Acho que é legal essa interação, essa onda positiva do que a gente está tendo do campo. Acho que muito vem deles também, deles vir com a gente dentro do campo, fazendo com que, empurrando a gente, sendo o 12º jogador mesmo. Vamos ouvir agora o Igor Gomes para falar sobre como vem sendo o protagonista, né? E justamente sobre o jogo do São Paulo. Uma pergunta que o Edu Panzi também estava já para matar a curiosidade. O Igor Gomes, que até teve uma partida em que o técnico Cuca escalou ele um pouco mais recuado, ele acabou estranhando a função. Mas vamos ouvi-lo. Acho que tem tudo para... Acho que está sendo um trabalho top, o início de trabalho top. Claro, muito difícil, não é fácil você implementar a sua ideologia de jogo assim num trabalho que já veio de uma outra ideologia. E o que o São Paulo faz, é lógico, eu por me identificar com esse estilo de jogo, acho que tem tudo para me ajudar nessa evolução, a encontrar minha melhor versão, e fico feliz em somar cada vez mais, em atuar cada vez mais. Eu vim pro Galo para ser campeão e ser protagonista. Em todos os períodos que eu passei aqui no Galo, sendo ele bom ou ruim, eu acho que eu pude ter resiliência e saber que eu tenho que evoluir cada vez mais. Se hoje eu tô tendo esse período, eu quero cada vez mais ser mais contundente, mais protagonista, ser cada vez mais titular, e o principal que é ser campeão. Então, acho que, como eu falei, me sinto muito bem aqui no Galo. Acho que a gente tá num momento muito positivo, lógico, muito pequeno ainda, porque a gente pode, mas a gente tem que exaltar esse momento positivo, porque quando a gente tá no negativo, muitas pessoas exaltam o mundo negativo, né? Então eu prefiro olhar sempre pro lado positivo, exaltar esse momento, mas sempre com humildade, porque a gente tem uma batalha já, né, nesse próximo jogo também duro, e a gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Vamos, Igor, só uma pergunta do nosso comentarista. O Edu Panzi fez uma pergunta a respeito do seu posicionamento como segundo volante, que você deu uma outra saída de bola à equipe do Atlético. Como você tá se sentindo nessa nova função? E eu já até emendando nessa pergunta com o Cuca, quando ele te recuava, você ficava um pouco incomodado. Você tá à vontade, até porque você melhorou a saída de bola nesse momento do Atlético. Cara, eu joguei de camisa 8, acho que na mesma proporção que eu joguei de camisa 10, eu joguei de camisa 8, eu não tenho dificuldade alguma ou qualquer restrição com isso. O Cuca, quando ele me colocava para jogar de segundo volante, eu nunca fui contra isso, muito pelo contrário. Em certos jogos eu prefiro, às vezes, jogar de camisa 8, participando mais dessa parte de construção, dessa transição da defesa para o ataque. Se hoje eu pude... Só vamos lembrar que o camisa 8 é o segundo volante, né, gente? Ele não tá jogando de primeiro volante, ele tá jogando com o segundo volante, o volante que sai, que era o que o Alan Franco tinha que fazer, mas o Alan Franco foi fazer a função do Alexander e o Igor Gomes foi fazer essa função. Eu pude fazer, aos olhos de vocês, eu pude fazer isso, eu fico feliz, mas eu falo que eu sempre tive esse desempenho de jogando de camisa 8, de fazendo esse processo, que às vezes não era tão exaltado, muitas vezes porque eu jogava assim, mas o time não ganhava, ou por N motivos eu não era o cara que fazia o gol, mas eu sempre tive a cabeça muito tranquila sobre isso, muito consciente das coisas que eu devo melhorar. Quando eu jogo assim, eu também erro coisas, e enfim, jogando de 10, de 8, eu quero sempre procurar minha melhor versão. Fico feliz hoje por ter desempenhado uma boa partida e espero que isso se estenda cada vez mais. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o secretário de Defesa. Entrevista do Igor Gomes, uma ótima entrevista, na minha opinião, onde ele traz clareza aos fatos. Muitas vezes a gente precisa entender tudo que está acontecendo, e eu acho que o Igor Gomes colocou isso muito bem, né? Primeiro,
discordei dele. Perdendo tá nosso controle, óbvio que tá. Segundo, apoio da torcida. Terceiro, empenho. O Igor Gomes sempre foi um cara empenhado. Quarto, aí ele fala de ser segundo volante, o cara que ajuda na saída de bola, na construção. Cara, o Igor Gomes jogou o filé da bola. Ele foi o incansável Igor Gomes. Se você reparar no que o Igor Gomes fez, ele lutou 24 horas do jogo. Ele não parou e quando ele saiu, levou todo mundo ao espanto. Porque ninguém queria a saída do Igor Gomes. Todo mundo imaginava que o Igor Gomes continuaria. Todo mundo imaginava que o Igor Gomes ia ficar. A saída do Igor Gomes, ela veio muito mais, opinião. A saída do Igor Gomes, ela veio muito mais por uma questão tática do Sampaoli, que o Atlético começou a perder a bola no meio, não por culpa do Igor Gomes, né, mas por culpa muito ali do Natanael, que não estava conseguindo entregar, e aí ele quis fortalecer um pouquinho mais defensivamente, porque o Igor Gomes tinha que sair jogando, do que o Igor Gomes jogando mal. Bom, vamos ver a entrevista agora do Biel, vamos ouvir ela juntos. Biel sempre vem entrando muito bem. Saí entre os 11 hoje, creio eu que fiz uma partida boa. Fico feliz e vamos continuar trabalhando. E também agradecer ao nosso grupo, como eu falei ali. Agradecer ao nosso grupo e mesmo com a menos, depois a 2 a menos, saímos com a vitória. Cara, você entra sempre, bagunça, busca seu espaço. Como é que tá a briga pela titularidade? E o Sampaoli que mexe de jogo pra jogo, né? Talvez ele use o grupo todo. Mas como é que você vem enxergando essa briga de você no ataque? Eu enxergo sempre com bons olhos, né? Quem ganha é sempre o Atlético Mineiro, então quanto mais a gente melhor em alto nível, melhor pra nós mesmos, né? Então fico feliz que ele me escolheu e vou estar sempre trabalhando pra sempre estar à disposição. Valeu, obrigado ao Biel. Daqui a pouco vamos seguir aqui na zona mista. O Igor Gomes também tá falando. A turma do Atlético saindo, né, de uma só vez. Meu caro Thiago Reis, eu volto a bola aí pra você no estúdio. Daqui a pouco voltamos na zona mista aqui da Arena MRV. Não empurra não, Thiago Reis. Não empurra não. Ô Edu Panzi, pra montar esse time terça-feira... Bom, tá aí o Biel, cara, opinião sobre a partida do Biel. Gostei demais. Acho que o Biel, ele fez uma partida grandiosa. Eu acho que o Biel, ele jogou muita bola, ele avançou, ele lutou, ele foi muito rápido nas suas jogadas, ele perdeu algumas bolas, ele vacilou em vários momentos, mas é vacilo de quem tá tentando, sabe? Aquele cara que tá voltando a ter ritmo, voltando a ter oportunidade. No último jogo eu pedi a titularidade do Biel, falei, Biel tem que ser titular, Biel tem que ser titular, Biel tem que jogar, Biel tem que jogar. Graças a Deus eles colocaram o Biel, porque realmente o Biel, ele vem fazendo um trabalho assim de bom nível e ele não pode ficar de fora. Ele é aquele cara que não pode ficar de fora agora. É velocidade, entregue. Nesse esquema do Sampaoli ele funciona muito bem. Bom, vamos ver agora o Panzi falando sobre o apoio da torcida do Galo. Ô, Thiago, quando você tem um time encaixado, jogando bem, voando, é importante ter um público gigante, ter renda, ganhar dinheiro. Quando seu time tá mal, quando seu time tá com dificuldade, quando os resultados não vêm, quando individualmente tá tendo dificuldade, coletivamente é o início de um trabalho, é muito melhor ter um público vibrante do que um público gigante. E nos 2 últimos jogos o Atlético teve públicos vibrantes contra Bolívar e contra Mirassol. Nesse momento, o Atlético precisa de uma torcida vibrante e não de uma arquibancada com um público gigante. E por isso, nesses 2 últimos jogos, a sinergia foi muito maior. Foi uma torcida vibrante. E time que não tá bem, time grande, time de camisa, de massa, de torcida, ele precisa da sua gente nesses momentos mais difíceis. Então eu vou repetir, no momento pelo qual passa o Atlético, é muito melhor contar com uma torcida vibrante do que com um público gigante no estádio. É para refletir. Nesse momento é ter garganta, gente que grita, gente que vibra, gente que pulsa na arquibancada. É melhor ter 25, 30 mil pessoas pulsando, vibrando, incentivando, do que às vezes 45 pessoas batendo palma. Nesse momento pede-se muito mais vibração do que estádio lotado. É isso, aliás... Uma coisa que quem... Cara, eu vou falar pra você o seguinte, a torcida do Galo, quem estava na arena no jogo de sábado, quem estava lá sabe do que eu vou dizer, clima do caralho, desculpa o palavreado, clima espetacular. A torcida não parou de cantar um segundo, apoiou o tempo todo, em todas as substituições bateu palma, em todas as entradas gritou nome.
A torcida do Atlético lutou o tempo todo. Qualquer um que te dizer, meu amigo, eu ouvi na TV, eu escutei no rádio, tá mentindo pra você. A torcida do Atlético foi incansável. Sabe que alguém usou o termo um dia, e eu não vou poder saber quem foi o Cuca. O Cuca um dia disse assim, o torcedor tem que vir aqui trabalhar, lá em 2021. É isso mesmo. O torcedor foi trabalhar. Esse público que estava na arena é aquele atleticano raiz que não interessa pra ele o momento do clube, ele tá lá. Não interessa se é Série B, C, D, J, Y, não interessa se ele tá sendo goleado sempre, não interessa o que tá acontecendo, ele tá lá. Ele sempre está lá. E isso é muito importante, isso é muito legal, isso é o mínimo do trabalho. Então, assim, para que você possa ter compreensão do que eu tô dizendo, a torcida do Atlético começou a cantar um pouco antes dos jogadores entrar. E quem escutou a transmissão, vou até pegar aqui agora, ó, ao vivo que eu tô fazendo isso, tá? Vou fazer isso ao vivo aqui, ó. Tô entrando no YouTube. Tá certo? Aqui, ó. Tô entrando no YouTube. Vamos lá, Canal Alvinegro. Canal Alvinegro. Vamos entrar aqui no ao vivo. Entrando no ao vivo. Vamos entrar aqui no jogo, aqui, ó. Entrei no jogo, tá? Aí vamos lá, peraí, mutar. Deixa eu pôr no jogo aqui, ó. Maior de 18 anos. O estádio... Ó. Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique... Aqui, peraí que eu vou tirar a propaganda e vou pôr de volta pra vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Olha eu lá. Olha eu lá. Tá. Então, ó. Eu já tinha de antemão, viu, Henrique? Achei que a escalação foi o que tinha que ser, né? O Scarpa deve... O Atlético é uma forma... Olha lá, vai meu garoto, chega nela, chegou junto. Falta. Não, tiro Saiu. de meta, hein, Eduardo? O Lianco enfiou a bola... Opa, foi mal. Aqui onde tá esse vidro aqui, ó, esse aqui é um vidro, tá? Grossaço. Isso aqui, com a porta ali, ó, a torcida cantando, tá? Torcida cantando o tempo todo. Muito forte. Hugo faz! Olha a torcida, ó. Pro Galo, 0 pro Mirassol. Caio Paulista recebeu, partiu, tocou com o Biel, voltou com o Igor Gomes, que voltou e Caio Paulista que chegou, bateu! Pelo amor dos meus filhos! Da bola, né? Então, acho que vai ser... Escanteio pro Atlético aos 8 minutos. O Galo bateu o escanteio de cabeça, olha o lança! Gol! A torcida no fundo. Então, meu amigo, a torcida cantou o tempo todo, velho. E você lá dentro da cabine, tudo fechado, e você escutando a torcida. Então, assim, e não tava lotada a casa. Então, quem foi lá foi trabalhar e honrar a camisa do Galo. Bom, Eixo ataque a Sampaoli. Senhoras e senhores, eu assisti alguns programas, alguns trechos de alguns programas, e é impressionante. É impressionante como o Eixo não tem o menor respeito pelo Sampaoli, pelo Atlético, por ninguém. A grande realidade é a seguinte, senhoras e senhores. O Sampaoli, ele fez uma mudança completa, total e extraordinária do Atlético? Não. Porque o Sampaoli, ele identificou o problema. O Eixo só sabe bater no Sampaoli, só sabe xingar o atleta, só sabe falar, o atleta tomou 45 minutos de pressão do Mirassol. É claro que tomou. Tomou 45 minutos de pressão do Mirassol simplesmente porque o Atlético enfrentou uma equipe super ultra ajustada que não perdia 16 jogos, perdeu um jogo pro Flamengo, sobre uma equipe que tem um futebol interessantíssimo e que todo o Brasil estava elogiando. O Galo, quando estava 11 contra 11, dominou o jogo do jeito que quis. Mandou o Mirassol vir pro ataque, saía na boa e fez seu gol. E 3 lances perigosíssimos. O Biel perdeu um gol, ele e o goleiro. Ele e o goleiro. E aí eu tenho que escutar o Eixo falar assim, que não viu o jogo, que pegou os números e viu os números, que escutou no ponto alguém falar alguma coisa, dizer que não, foi fulana que jogou bem, ciclana que fez, a coisa aconteceu porque foi assim. Cara, é foda. É foda viver isso. Mas, ô Sampaoli, você tem nosso apoio. A gente sabe do extraordinário trabalho que você vem fazendo. E como o trabalho dentro do Atlético está espetacular.
sabe? Não adianta o eixo atacar, tentar oprimir, não vai funcionar eixo, não vai funcionar. Nós estamos fechados com o homem. Bom, Flamengo tá ganhando a guerra de narrativas. O que tá acontecendo, gente? Vocês sabem muito bem que começou uma guerra de narrativas, né? Quem está fora do Flamengo contra o Flamengo? Simplesmente pela questão da Libra. O Flamengo ajuizou uma ação bloqueando o dinheiro de todo mundo da Libra, de todo mundo, literalmente, e começou uma guerra gigantesca por conta disso. Beleza, tá aí tudo bem, você compreende bem, eu também, tá. Todos os times publicaram uma nota. Galo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Vitória, todo mundo publicou nota. A Leila fez uma nota pesadíssima, o São Paulo foi a nota mais ridícula que eu já vi. Mas o restante foi pra cima. O Corinthians largou a mão do Flamengo, só que o Flamengo, eles estão tentando colocar uma narrativa que é a seguinte: o Flamengo é o maior porque olha o número de torcedor, olha o número de quem toma cerveja. Tá, eu vou te mostrar o número de quem vai no estádio. Flamengo, 31, Corinthians, 27, Galo, 23. É isso aqui que interessa. É o cara que... É a frequência do estádio, meu irmão. É quem tá todo dia lá na batalha. É quem todo dia tá acompanhando o time. E isso é um ranking histórico de 59 a 2024. Falo mais. Quantas vezes o Atlético foi campeão brasileiro? Quantas vezes o Flamengo? O Galo foi de 59 a 24, 2. Porque tem o time de 37, que é terceiro. O Flamengo foram várias vezes. Foram umas 5. E é 31 contra 23. Então o que eu tô querendo mostrar é o seguinte: o Flamengo, ele cria uma narrativa que ele acha e ele acredita fielmente que ele pode jogar o campeonato sozinho. E eles realmente acreditam nisso, tá? Não pense você aí do outro lado com seus botões que eles não pensam isso, não. Eles acreditam que se formar o Flamengo do Espírito Santo, o Flamengo da Bahia vai dar audiência. E eles não percebem a canalice que é isso. Eu espero que todas essas empresas juntas se unam, quebram o pau, vão pra cima do Flamengo e expulsem o Flamengo de todas as ligas, de todas as uniões, de todos os grupos, porque isso tem que ser feito. O Flamengo tem que ser banido do futebol e não mantido no futebol. O Flamengo tem que ser retirado, porque o Flamengo é isso. O Flamengo, ele quer jogar sozinho, ele quer ganhar mais dinheiro. E essas pessoas que dirigem o Flamengo são absolutamente desconhecedoras da realidade humana. Só querem ganhar e não vão ganhar título, não ganhar dinheiro. Porque eles não estão minimamente preocupados com o futebol. Não adianta o Atlético querer jogar sozinho, não adianta o Palmeiras querer jogar sozinho, o Corinthians querer jogar sozinho. Então assim, cara, ou muda ou a coisa desanda. Bom, gente, essa é exclusiva, hein? Mais uma, deixa eu pôr uma minutagem aqui, 27 e 17. Mais uma exclusiva do canal Alvinegro, importante a gente falar sobre isso. Rubens Menin, muitos de vocês estão me perguntando quando é a data do aporte. Gente, a parada é a seguinte: o aporte do Atlético, ele só deve ocorrer depois do mês de novembro, tá certo? Lembra que eu dizia pra vocês que era outubro, o pessoal do Fala Galo falou setembro, e eu falava que era outubro. Bom, chegamos em outubro, será que vai ter o aporte? Não acredito e vou te explicar o porquê. Existem alguns mecanismos que impedem esse aporte de acontecer em outubro, e existem algumas situações, principalmente que estão avançando com investidores. Mas fato é que já está definido que se não tiver investidor, o Menin vai pôr, porque não tem como virar o ano, não tem como postergar os pagamentos em virada de ano. O Atlético, através do Bruno Musi, consegue postergar o empréstimo para pagar ali, aqui, mas nada que vire o ano. E a coisa tá desandando. E eles sabem disso e eles precisam fazer isso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, valor. Gente, já conversei isso com vocês anteriormente. 800 milhões deve ser o valor aportado. É o maior valor de reaporte que já foi feito em um clube de futebol. O Atlético já aportou 900, vai aportar mais 800. Então nós estamos falando de 1 bilhão e 700 milhões que devem ser aportados. Rap, isso vai liquidar totalmente a dívida do Galo? Não. A dívida é de 1,4 bi. Mas nós vamos deixar muito mais impostos e algumas dívidas mais baratas e controláveis. Todo time, futebol brasileiro, deve imposto e renegociou e paga parcelado. E todo time tem uma dívidazinha ou outra que paga. Isso é normal no mundo da bola, até de fluxo de caixa. Não deveria ser, mas é.
Então o Atlético vai fazer um aporte de 800 milhões. Rap, mas até agora vocês estão falando de aporte, lembre os vídeos do canal Alvinegro. Sempre falei outubro, agora tô escando um mesinho pra novembro, porque parece que tem empecilhos dentro da própria SAF pra se fazer isso. Não, porque eles querem. Contratuais mesmo que não poderiam ser feitos. Isso foi o que uma pessoa me falou. E 800 milhões deve ser o aporte. Deve vir um aporte duplo. Essa é a intenção dos caras. Investidor estrangeiro, mais aporte do Rubens Menin. Creio eu que o aporte do Rubens Menin, se vier um investidor estrangeiro, é do FIGA. E não de um aporte realmente sério. É comprando ações do FIGA. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Encontro vocês meio-dia aqui hoje, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve. Valeu!